Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta, 29 de setembro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Mas o que é isso, minha gente? Que mulher brava é essa aqui? A mulher perdeu o controle, a mulher chegou, o marido dela tava era um bar, né? Ela encontrou com o esposo dela num bar, ela pegou o que ela achou pela frente, botou fogo num carro, minha gente. Olha que mulher brava, botou fogo no carro. E aí entrevistaram o dono do carro. O camarada nem quis se manifestar. Por que será? Por que será que essa criatura resolveu ficar em silêncio? Eu quero ver a sua opinião aqui, sabe por quê? Porque tem muita gente que quando está sob pressão reage de uma forma inesperada. Tem gente que depois que faz um estardalhaço e depois, puxa, desculpa, eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, também não devia ter feito aquilo, mas já fez, né? E ao mesmo tempo, você sabe que nós todos temos que lidar com as questões que nós não planejamos. Contar com o inesperado não é fácil, né? Outro assunto aqui que nós vamos estar discutindo no programa de hoje é o seguinte: uma adolescente, 12 anos de idade, ela foi convidada a se retirar da sala de aula e a professora disse pra ela que ela tava com a roupa curta, a saia que ela tava com a saia curtinha aqui, ó. Saia era curta demais para uma escola. Foi o que a professora disse. A mãe da menina, sabe o que a mãe da menina fez? Foi pro Facebook, detonou a professora, detonou a escola, contou a história toda. Eu quero saber a sua opinião, ouvinte amado, se nos últimos dias, últimos tempos, você tem visto pessoas que na verdade estão se expondo cada vez mais. Onde é que fica a questão da decência? Por exemplo, em Mateus 7, versículo 12, Jesus nos ensina uma regra de ouro: fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Como aplicar esse texto bíblico no nosso dia a dia, especialmente num assunto como esse? Eu quero saber a sua opinião no nosso Debate 93 de hoje. Além disso, olha, como lidar com uma pessoa invejosa? O melhor é se afastar ou tentar ajudar para que essa pessoa mude? Que pode tornar uma pessoa invejosa, hein? O que faz nascer o invejoso? A inveja pode atrapalhar a vida da pessoa invejada? O crente deve acreditar em mal olhado, olho gordo. Alguém já te olhou assim com olho gordo? Você tava com a roupa nova, hein, minha irmã? Fala pra mim. Cabelo arrumadão, passou lá horas e horas arrumando, aí de repente passou uma amiga sua, aquela amiga, sabe aquela amiga? Olho gordo. Passou mais uns 10 minutos, caiu uma chuva. Eu quero saber se já te aconteceu isso e a sua opinião, essa história aqui no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Querido pastor Paulo Moura, da Primeira Igreja Batista do Recreio, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Como lidar com a pessoa invejosa, hein, pastor? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia demais debatedores, ouvintes da Rádio 93, bom estar de volta ao Debate 93. Como lidar com uma pessoa invejosa? Aprender a lidar, porque os invejosos estão por toda parte. Aqui e acolá, eles fazem parte da nossa vida. Paciência, às vezes pedir mais paciência a Deus, mais paciência. Eu acho que a gente tem que tentar aprender a lidar com essas pessoas, né? E às vezes dar um feedback, dar um retorno a essas pessoas. E se não conseguir efeito, a gente tem que se afastar. Porque essas pessoas acabam contaminando a gente, né? Acabam influenciando o nosso bem-estar, afetando a nossa autoestima.
Mas, como disse, elas estão por toda parte. Vamos aprender hoje, nesse debate, a como lidar com essas pessoas. Essa pergunta, Bispo Ricardo Gomes, da Comunidade Cristã Terra Fértil em Guadalupe, querido, muito bom dia, seja bem-vindo também ao debate de hoje. Como é que a gente lida com a pessoa invejosa, pastor? Bom dia, JR, bom dia, meus irmãos debatedores. Eu queria começar citando um texto que está em Provérbios 27:4, que diz assim: o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Então a inveja é uma coisa muito complicada, né? Como nosso pastor já disse, lidar com esse tipo de pessoa. E é claro que a gente precisa sempre ter em mente de que o pecado, ele precisa ser confrontado. E a inveja, ela é tida como na Bíblia como um pecado. E o pecado precisa ser confrontado sempre, né? Mas às vezes é algo tão difícil de você lidar que, como a Bíblia disse aqui, tão forte, com uma influência tão grande, que a gente precisa às vezes se afastar da inveja. Não tem jeito. Olha aí, eu quero ouvir a sua opinião, querida pastora Flor de Lis, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, cantora da nossa MK Music. Pastora Flor de Lis, como lidar com uma pessoa invejosa? Não é fácil. É muito difícil. Porque a pessoa ela tem que reconhecer que tem um problema, que tem um gigante dentro dela que precisa ser vencido. Porque a Bíblia fala muito a esse respeito. Em Tiago 3:14-16 fala muito sobre isso. Tem pessoas que se gloriam por ter inveja, né? Por desejar as coisas dos outros, ao invés de ir à luta, ao invés de trabalhar, ao invés de correr atrás por fazer, por merecer. Ela quer aquilo que é dos outros. Ela quer os aplausos, ela quer a roupa, ela quer o carro, ela quer a casa, mas ela não quer correr atrás para conquistar. Ela não quer trabalhar como a outra pessoa trabalhou para conquistar. E é muito difícil lidar com esse tipo de pessoas, porque são pessoas negativas demais. A gente tem que confrontar com essas pessoas e nos afastarmos quando a gente vê que não está dando certo o confronto, porque ela tem que reconhecer que é invejosa. Quando não há esse reconhecimento, que é uma coisa muito difícil, é impossível a pessoa ser liberta disso. O pastor Luiz Suete, da Igreja Casa da Bênção em Éden, presidente do Conselho de Pastores de São João. Bom dia, querido, bem-vindo. Qual a perspectiva que nós temos sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Primeira coisa que você precisa ter é paciência, porque a inveja é sinal de que você é um vencedor, porque ninguém inveja quem é derrotado, né? Ninguém fica olhando para baixo. Então, né, quando você estiver tendo de lidar com uma situação assim, com um invejoso, o que vai gerar essa paciência? Você entender que, na verdade, é sinal de que você é um vencedor. É a marca de todo vencedor. Aquele que não passa por uma situação de inveja é porque ele também nunca vive experiências de grandes conquistas ou de grandes vitórias. Infelizmente, o mundo sem Deus é dessa forma. A inveja... O que é a inveja? A inveja é um dos pecados capitais, é o desejo por atributos, posse, status, habilidades de outra pessoa, é a preocupação exacerbada com a satisfação, o prazer de outra pessoa, e é motivado por uma situação que a outra pessoa esteja vivendo, né? Então, é preciso primeiro ter paciência. É claro que nós sabemos que paciência tem limite. Pois é, e a Bíblia diz que a inveja é algo terreno e é algo diabólico. A Bíblia fala muito claramente que a inveja é algo diabólico. É demais, porque ele traz pensamentos perversos ao coração da pessoa invejosa. Tem pessoas que, por inveja, ela faz até de um tudo para destruir a pessoa que está sendo vitoriosa. Ela quer destruir. E aí tem pessoas que inventam fofocas, inventam calúnias, mentem a respeito das outras pessoas por não conseguir conquistar aquilo que a pessoa conquistou. Então é algo muito diabólico que precisa ser confrontado para que até saia do nosso meio, porque na igreja também existem pessoas assim desse tipo que precisam ser libertas. A inveja, ela é tão nociva ao ser humano, à saúde física e também emocional. Há um provérbio, Provérbios capítulo 14, versículo 30, que fala que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Estava pensando nessa consequência da inveja, como ela faz mal ao corpo, à alma, a pessoa se definha, ela passa a não viver mais, e a Bíblia nos dá um exemplo muito importante. Nós precisamos ter contentamento, nos contentar com aquilo que temos, com aquilo que somos. Se Deus nos deu exatamente aquela medida para o dia, porque Ele sabe que nós vamos lidar com aquela medida, nada além
Ouvinte dizendo, JR, olha, sobre esse negócio de olho grande aí, a inveja, o meu pastor me ofereceu emprego para limpar a igreja, entendeu? Mas ele disse assim, ó, vou conversar com você depois. Uma irmã que se diz Vaso, ouviu-lhe falando comigo, esperou passar uns dias e foi no pastor e falou para ele dar vaga para ela porque eu não queria. E olha que eu tô precisando muito. E a irmã que fez isso, o marido dela tem lá um estabelecimento comercial que ela diz aqui qual, não vou dizer para não criar mais atrito, né? Isso para mim, JR, é inveja, é olho grande. E aí, Bispo Ricardo? Ainda bem que tem uns que foram chamados para limpar o vaso, né? Nesse caso você tá precisando. Então, assim, infelizmente essas coisas acontecem dentro da igreja e a Bíblia sempre citou isso a respeito do sentimento faccioso, porque a inveja é um sentimento faccioso, né? Eu acho que a gente precisa entender bem aqui que não existe nenhum problema em eu querer conquistar como a outra pessoa conquistou, ou querer ter, né, a mesma coisa que a pessoa conquistou e lutar para isso, como disse a pastora. Outra coisa é você querer o que a pessoa tem. Isso é que é então, maligno. Vou contar para vocês aqui uma história aqui. Eu tô ouvindo aqui no nosso WhatsApp, 96803-8319, 96803-8319. JR, eu estava no aniversário, né? Eu e meu filho. Uma parente do meu marido me elogiou tanto, JR. Ela disse que meu vestido era lindo, que eu estava tão jovem, que nem parecia ter um filho daquele tamanho. Alguns minutos depois, meu vestido rasgou de repente. Eu estava sentada, JR. A Flor de Lis vai ajudar a gente a entender como é que rasga um vestido sentada. No final da festa, meu filho quebrou o pé. Eu não acreditava nesse negócio de olho grande, não. Agora eu acredito. E aí? Tem pessoas que são tão negativas que as pessoas, quando a gente convida, falam assim, não convida, porque se você tiver animais dentro de casa, os animais vão morrer quando a pessoa sair, de tão negativas que elas são. Porque a pessoa invejosa, ela atrai coisas ruins pra si. Agora, essa questão de rasgar vestido, quebrar o pé do filho, é quando a gente toma posse dessas coisas negativas. Quando a gente toma posse, né, a gente tem que estar liberto, livre dessas coisas, de fato e verdade. Não permitir que o invejoso profetize nada de mal contra a nossa vida. Mas a gente não pode desconsiderar, né, pastor? Não, eu acho. Essas coisas existem mesmo, coisas negativas estão à nossa volta. Nós vivemos num mundo, gente. Um vestido rasga? Não, acidentes acontecem. Aí a pessoa também vai aí e coloca o acidente na culpa, né, como se daquilo fosse ali que aconteceu. Quebra o pé. Eu particularmente não acredito, quando nós temos Jesus sobre a nossa vida, a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essas coisas não tem como vir sobre nós. Pastor Suete, o senhor tem quintal? Tem. Na sua casa? Tem pé de alguma coisa lá, não? Tem. Tem um ouvinte nosso contando o seguinte, eu tenho uma vizinha que ela é crente e eu tinha um pé de quiabo. Como é que é pé de quiabo? É grande? Eu não sei, porque é pequeno. Ah, sim, médio, né? Bom, tinha um pé de quiabo que ela olhou e disse, você deu quiabo pra todo mundo, menos pra mim, né? JR, o pé de quiabo secou, da raiz até a ponta. Eu que não deixo ela ver os meus pés de pimenta. Ela tá escondendo a pimenta lá. Nós precisamos entender, foi pontuado aqui, que a inveja, ela é um fato, esses fatos que ocorrem, não podemos negar que eles realmente estão associados a esse tipo de sentimento, só que nós temos um antídoto, nós temos a proteção. Meu amigo, você que está sem Deus, você está dando bobeira. Por isso que às vezes coisas ruins acontecem. Nós estamos vendo aqui algumas narrativas. Qual é o segredo? O segredo é nós estarmos no esconderijo do Altíssimo, é nós estarmos guardados pelo Senhor. Ouvinte contando, pastor Paulo, olha aqui, tem uma amiga assim, JR, eu fiz uma pós, ela também. Troquei meu filho de escola, e ela também. Coloquei meu filho no judô, e ela também. Cortei meu cabelo, e ela também. JR, eu fiquei com uma raiva danada, mas orei a Deus e deixei pra lá.
Mais ou menos, né? Não, mas é isso aí. É orar a Deus e deixar pra lá. Porque se ficar refém disso, JR, dessa perseguição platônica, isso vai influenciar a própria pessoa que está sendo invejada. Invejosos estão por toda parte, como eu disse. Então a gente tem que aprender a lidar com eles. E quanto mais a gente valoriza esses invejosos, mais eles vão fazer coisas para nos prejudicar. Agora eu queria falar aos invejosos que estão aí ouvindo, né? Reconheça que você tem isso sobre a sua vida e se desfaça disso na sua vida, que a sua vida vai crescer. Enquanto você estiver preso a esse sentimento tão pequeno, diabólico, a sua vida não vai pra frente, não vai haver crescimento. Não adianta você ficar invejando as coisas dos outros, a vida dos outros, a sua vida está parada nisso. E se liberte disso e você vai ver o quanto você vai avançar. Você vai avançar até mais do que essa pessoa que você está invejando. Você vai além. Porque muitas pessoas, pastor J.R. Vargas, né, sabe olhar pra nós e falar: ah, fulano é vencedora. Eu sou uma vencedora hoje, mas com 55 filhos, eu cortei bordado pra fora. Passava madrugada depois que os filhos estavam dormindo, cortando bordado para vencer na vida. Eu, com 55 filhos, fazia quentinha para poder distribuir, vender nas firmas que tinha em volta da minha casa para poder ganhar dinheiro. Eu, com 55 filhos, quando tinha Fogueira Santa, eu ia para Fogueira Santa vender refrigerante para poder crescer na vida, porque eu queria ter carro. Eu queria dar uma vida boa e decente para os meus filhos. Então, se eu ficasse presa, invejando quem estava crescendo, eu não teria chegado até aqui. Não faz nada, né? Fica preso. Me permite botar uma pimentinha nesse comentário, o último comentário do JR? Meu irmão, eu pedi ao senhor, se deixa o pé de pimenta do irmão lá. O irmão tá com medo do pé de pimenta, aí o senhor chega e diz, vai botar uma pimentinha. É do pé daquele irmão, não? Não. É outra pimenta? É do pé lá de casa. Né? Vamos dizer assim. Essa ouvinte falou que ela fez uma pós, a pessoa fez uma pós, que os filhos dela estudavam numa boa escola e a pessoa botou no outro colégio. Nós precisamos de entender também que quando você é um vencedor, eu volto a frisar isso, sem que você queira, você se torna referência para a vida de outras pessoas. Aí, né, claro que ela não se prolongou, eu não vi uma narrativa de alguma coisa prejudicial que atingiu ela. Ah, porque ela fez isso e por causa disso os meus filhos foram prejudicados na escola, ou por causa disso eu perdi a minha formação, ou aconteceu alguma coisa de ruim. Pare e veja para um outro aspecto, né? A pessoa pegou um referencial, ela fez uma pós, a pessoa fez uma pós também. Não pode confundir inveja com referencial. Nós temos que ser referência mesmo. As pessoas têm que nos seguir, porque está vendo que o que nós estamos fazendo está dando certo. Vou fazer também. Vou seguir também para que a minha vida dê certo. O melhor remédio contra a inveja é o trabalho, e é verdade. Esse tema me faz lembrar o mito da grama mais verde, que é aquela ideia que a pessoa tem de que a grama do vizinho é melhor, o carro do vizinho é melhor, a esposa do vizinho é melhor, os filhos do vizinho são melhores. Olha, gente, cada um tem o que merece, o que pode, o que Deus deu. Então vamos nos contentar com aquilo que Deus nos tem dado para cada dia, sem ter esse desejo de ter aquilo que não é seu, de exigir aquilo que é do outro. E eu penso o seguinte, pastores, que o contrário da inveja talvez seja o egoísmo, né? Porque qual é o sentimento também que há no coração dessa pessoa, que às vezes acha que a outra pessoa está sempre copiando, está sempre fazendo isso, está sempre fazendo aquilo. Então, a gente, como o pastor Suete disse, às vezes a gente vai, claro, atrair os invejosos, mas vamos atrair também pessoas que olham pra gente como referência e que veem que as coisas que nós fazemos são boas e querem também nos seguir pelo mesmo caminho, às vezes copiar, que seja, né? Aquilo que eu te falei, a diferença da inveja é as pessoas quererem aquilo que você tem. Então é muito diferente de você. Um abraço para quem está acompanhando a gente aqui no Facebook da 93 FM. Nós temos aqui a foto dos nossos debatedores hoje, e ali naquele post você pode trazer aqui a sua opinião sobre os nossos assuntos do debate 93 de hoje. Eu falei aqui do cabelo na abertura, ouvinte falando, JR, eu passei por essa experiência. Tinha meu cabelo antigamente alisado com Enê, ó. Eram lindos, JR, brilhosos, muito bem tratados. Aí uma vizinha o admirou dizendo que estava lindo, queria saber qual é o Enê que eu passava. Não demorou muito, JR, meu cabelo se quebrou. O Enê já não pegava mais, ficou horrível e tive que mudar o produto. Só que na época eu não tinha Jesus, conta a nossa ouvinte descrevendo a sua infelicidade do período anterior ao Evangelho. Podemos concluir
que ainda que alguém tenha uma grande inveja, e esta inveja seja de uma postura destrutiva, a pessoa quer destruir aquele que tem alguma coisa, o que é alguma coisa que este alguém inveja ser, ainda que isso seja uma realidade, que a pessoa queira destruir, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, maior é o que está em nós do que está no mundo. Nós estamos seguros em relação a isso, de que nada disso vai prejudicar aquele que nasceu de Deus, pois aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Podemos concluir dessa forma, queridos debatedores? É verdade, JR. É nada contra a pessoa desejar, no bom sentido da palavra, ter aquilo que o outro tem. Mas tem que seguir o seu próprio caminho, tem que criar os seus próprios meios. No nosso meio evangélico, infelizmente, há muitos pastores que invejam outros colegas pastores. A igreja do fulano está crescendo, então o que está acontecendo lá para crescer tanto? Então, será que eu vou copiar o que ele está fazendo? Vou fazer o mesmo que ele está fazendo? Isso não dá certo. Cada um tem que procurar crescer com os seus meios, com as suas ferramentas, com a unção de Deus, sem querer aquilo que o outro tem, aquilo que o outro conquistou, também com muito esforço, com muito trabalho. São 11h25, essa é a 93 FM. Uma mulher perdeu o controle ao flagrar o marido em um bar durante a madrugada de quarta-feira em Ponta Grossa, no Paraná. Testemunhas relataram que ela ateou fogo em um veículo que estava estacionado ali perto. Ela utilizou um galão de gasolina para queimar o veículo. Equipes dos bombeiros foram acionadas para combater o fogo, mas o carro ficou completamente destruído e o dono do veículo, que não é o marido, não é isso? Acompanhou o trabalho dos bombeiros, mas não falou sobre o assunto. Você costuma perder o controle das suas ações quando é surpreendido por alguma situação que saiu do que você planejava? Já teve alguma reação brusca, assim, inesperada, que até hoje você se pergunta: como é que eu pude fazer isso, meu Deus do céu? Deus nos criou com um coração que tem desejos, né? Mas como manter as nossas emoções sob controle? O que fazer quando a raiva toma conta da gente e como lidar com isso, e especialmente como nos orienta e o que nos orienta a palavra de Deus? JR, eu como pastor de família convivo muito de perto com esse problema aqui do ciúme excessivo, né? Aquele ciúme doentio, patológico, e leva a pessoa a cometer loucuras por um pseudo-amor, por um falso sentimento. Esse caso aqui eu tomei conhecimento. Ontem, inclusive, minha esposa, que é assistente social, atendeu uma pessoa vivendo um problema semelhante, um total e completo descontrole em função de um ciúme mal controlado. A Bíblia diz que o amor arde em ciúme, não arde em ciúmes. Então o ciúme ele é bom, desde quando levado para o zelo, para o afeto, para o cuidado. Mas quando extrapola e passa por essas questões aí de atear fogo, de rasgar objetos, eu já vi casos de mulheres com excesso de ciúme arranhar o carro do ex-parceiro. Isso é um absurdo. Então, como controlar? É buscar o controle em Deus. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então, é aquele pavio que está curto demais, que está embutido. Então, a gente tem que pedir: Senhor, alarga o meu pavio para que eu possa ter paciência e tolerância com o próximo. Nunca é bom agir sem refletir, né? Aquele famoso provérbio, a palavra dita, ela não volta atrás. A pessoa agiu sem refletir, soltou, pronto, já era, né? E quando fala aqui sobre autocontrole, o domínio próprio é um dos frutos do Espírito que nós temos de estar sempre buscando. Por quê? Porque constantemente nós enfrentamos situações que nós somos colocados ou estamos sobre pressão. Quando aqui se pergunta: você já teve alguma situação inesperada e você já viveu isso? Eu confesso que eu já vivi, sim. Quando eu olho para trás, eu já tive muitas situações em minha vida que eu olho hoje e digo assim: meu Deus, como que eu fiz aquilo ali? Como que eu não tive autocontrole? Mas ao mesmo tempo que eu olho o atrás e olho o hoje, eu também me alegro
Me alegro em poder dizer: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, vamos prosseguir para o alvo, vamos tentar melhorar cada vez mais a cada dia. As pessoas vivem essa situação por causa de um descontrole emocional muito grande. E esse descontrole faz até com que pessoas matem umas às outras por ciúmes. O ciúme excessivo, ele é doença, já é uma doença que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada, porque ela queimou o carro, mas ela poderia ter tido uma outra ação, que é de matar uma pessoa por causa desse descontrole emocional. Então a pessoa que tem esse descontrole emocional, ela sabe que tem, porque esse descontrole ela já vem anterior, antes dela tomar essa atitude. Então deve buscar uma ajuda pastoral, você que está na igreja e sente esse descontrole, a raiva te sobe a cabeça e você não consegue conter e deter essa raiva, procure ajuda pastoral. Você que não está na igreja ainda, vá para uma igreja, procure ajuda em Jesus Cristo, mas também procure ajuda psicológica para você, para que você não chegue a esse extremo. Tem muita gente na cadeia presos por causa desse descontrole emocional, infelizmente. Ouvinte nossa contando: JR, quando eu era do mundo, eu costumava bater nas pessoas, diz ela. Inclusive, meu ex-marido, quando chegava em casa de madrugada. Uma vez a boca dele ficou inchada por um bom tempo por causa de um soco que eu dei nele. Hoje eu tenho vergonha dessas histórias. Um abraço para essa nossa ouvinte, em nome de todos os nossos debatedores. Que Deus abençoe, né? Não é isso? Amém. Meu Pai do céu, ela aqui, o ouvinte dizendo: JR, eu tenho vergonha de falar hoje em dia, entendeu? Porque ela já fez aqui, meu Deus, fez isso tudo? Pegou a cama, botou a cama no quintal e botou fogo na cama. Entendeu? Com todas as roupas de cama juntas. Meu Deus. E, entendeu? Porque o esposo dela fez aquilo que não deveria. Então ela botou a cama no quintal e botou fogo na cama e nas roupas de cama. Ela se arrepende hoje do que ela fez no passado. A vergonha, nesses casos sendo mencionados, a pessoa tem de sentir mesmo, porque é o princípio da mudança. Quando a pessoa faz as coisas, apronta, e eu faço mesmo, como se tudo fosse uma situação mais normal, uma reação normal, é aí que é o perigo, porque essa pessoa não está tendo noção do quanto ela está prejudicando os outros e está prejudicando a si mesma. Em todos os casos aqui mencionados, as pessoas pensam que estão atingindo os outros. A mulher bota fogo no carro do marido, que é um bem, é um patrimônio de quem? Do casal. Não é do marido, não, botou no carro do outro ali. O que é pior. Do outro? Pior camarada, ainda. O cara tava um carro lá na rua. O primeiro carro que ela viu. Agora pior ainda. Ela foi com um galão, né, minha gente? Já foi premeditado. Ela já tinha uma tendência. Ou seja, no final, a pessoa tenta prejudicar os outros, e quem é que sai mais prejudicado sempre em tudo? A própria pessoa. E a grande verdade é que a gente não pode nem falar uma questão do evangélico, né? Porque a palavra do Senhor nos ensina exatamente a ter o domínio próprio e tudo isso. Mas falando do indivíduo em geral, a gente entende que uma das grandes virtudes da vida é o equilíbrio. É você fazer as coisas com equilíbrio, com sabedoria. Veja, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente tomar a atitude que a gente acha melhor tomar, né? Até num caso como esse, mesmo que ela tenha pego o marido numa situação né, indesejada e tudo isso, mas fazer as coisas com equilíbrio. E uma outra coisa também é que uma atitude desequilibrada sempre vai gerar uma consequência pior. Entendeu? E às vezes as pessoas não contam com as consequências. É claro, nós estamos falando aqui de casos extremos, e até jocoso, engraçado pensar e falar sobre isso. Mas vamos também pensar o outro lado da história, quando às vezes, vou pegar o exemplo de uma mulher que sente ciúme do marido. É um exemplo apenas, poderia ser o inverso. Mas homens, às vezes, maridos, que promovem, infelizmente, pelos seus comportamentos ou maus comportamentos, promovem na vida das suas esposas esse tipo de comportamento, esse tipo de insegurança. Ora, se um homem casado sabe que a sua esposa sente ciúme, para que ele vai sair para um bar, beber com amigos ou com outras mulheres por perto, sabendo que esse comportamento pode gerar um descontrole? Então eu quero também entender que muitos maridos, tomando como exemplo, promovem
promovem em suas esposas esse descontrole. Instigam, né? Instigam, alimentam isso, né? É o que ele aprontou alguma coisa. Aqui o ouvinte dizendo, JR, fala por favor bem baixinho aí, tá bom, ouvinte? Uma pessoa chegou na minha casa sem ser convidada, JR. Eu fiquei chateada, achei um absurdo e disse pra ela, eu não te convidei. JR ficou um climão. Pessoa não me recebia bem na casa dela, também no vídeo, hein? Aqui entre nós, só aqui entre nós, como é que vai receber? Aí ela disse, eu me arrependi. Se arrependeu, qual que é o ideal, companheiros? Vamos lá, vamos dar uma ilustração rápida aí. Se ela se arrependeu e entendeu que agiu de maneira equivocada, como é que ela pode tratar essa irmã, vizinha, amiga, não sei, ou ex-amiga, né? Sei. A prova do arrependimento tem de vir acompanhado de ações. Verdade. Né? Eu me arrependo. O que você fez? Não, mas eu não fiz nada. Então, primeiro pedido de perdão. Exatamente. E os frutos, né? Desse arrependimento. Ela tem de procurar essa pessoa. Dá um exemplo. Qual é o fruto aí? Pedir desculpa, gente. Reconhecer que você cedeu. Reconheça que você cedeu, peça desculpa. E convidar a pessoa ela pra Senta pra um diálogo. Tudo vai de um diálogo. Senta pra um diálogo aberto. Olha, eu errei, eu exagerei, porque você chegou na minha casa numa hora errada, no momento errado, eu não estava preparada, entendeu? Pede desculpa. Pois é, mas olha, eu errei. Não vamos deixar que isso crie entre nós um mal-estar. Vamos jogar isso por terra, em nome de Jesus, e vamos partir para um recomeço de uma nova amizade. Vamos viver um novo. Aí prepara o novo um de Deus, ele gostoso existe. para ela, né? Existe um novo. Exclusivo. E põe na mesa, né? Eu acho que a vida é feita de regras. Põe na mesa, olha. Agora, pastora Flor de Lis. É horrível receber alguém realmente. A irmã iniciou pontuando uma coisa que eu inicialmente estranhei. Mas, ouvindo, eu observo que faz todo o sentido. Você chegou numa hora qual foi? Errada, no momento errado. Ou seja, ao reafirmar isso, talvez isso crie ali uma fagulha maior. Mas ao mesmo tempo pontua pro futuro. Porque senão a irmã vai achar, então me dá a chave aí. Pois é. Me dá uma cópia da chave. Não é pra ficar tão espaçosa assim. Quando ela diz isso, a outra vai parar pra pensar e falar, eu quero ir lá, eu vou ligar antes, perguntar, tô indo aí, tá? Quero ir aí te ver, posso ir, tá tudo ok? Existe algo chamado telefone, porque há momentos que a gente nós não estamos preparados. Estamos vivendo uma situação difícil dentro de casa e não estamos preparados para visita naquele instante. Tem pessoas que são inconvenientes. Pois né, é. Eu acho que tudo isso tem a ver com um conselho bíblico de um provérbio que fala que a resposta branda, o que ela faz? Desvia o furor. Então a gente tem que aprender a falar, aprender a se comunicar. A gente tem que controlar as nossas emoções, que às vezes ficam represadas, a gente se transforma numa panela de pressão sem o birro. Não tem um negócio que explode no outro, pastor? Pois sim. é. Quer dizer, não é nem o causador do negócio, mas é quem tá ali, às vezes, bateu na porta na hora errada, né? Aquele exercício de contar, às vezes, até 10. Puxa, às vezes a pessoa já está cheio de problemas, de preocupações. Exatamente, a gente tem que aprender a falar, se comunicar. A vida já é muito difícil, muito corrida. Eu acho também que temos que aprender a não sermos inconvenientes, né? Nós temos que ir à casa de alguém, mas avisarmos antes. Vamos avisar, gente. Eu recomendava que o senhor estava pensando passar na casa da Flor de Lis e do pastor Anderson. Eu vou avise. Vou mandar uma carta antes, registrada. Antes, avisa. Muito bem, 11h37 aqui no Rio, minha gente. Olha, uma adolescente de 12 anos, ela foi convidada a se retirar da sala de aula por uma professora. Isso aconteceu ontem. Quarta-feira, né? A justificativa da professora foi que a saia era curta demais para uma escola. A docente ainda a professora concluiu afirmando que era muito curta e motivo de distração para meninos. Mas os meninos não prestam atenção na aula, não? Hein? Não é isso? Indignada com a situação, a mãe da menina utilizou seu Facebook para comentar o caso. Ela lamentou o ocorrido e não acreditou na justificativa dada pela professora do colégio, classificando a situação como humilhante. Ela disse que teria sido orientada a ligar a menina teria sido orientada a ligar para sua mãe e pedir que ela levasse uma calça. A mãe da adolescente revoltou-se ainda mais ao descobrir como a abordagem da adolescente se deu. A professora teria chamado a atenção da aluna no meio de todos os outros alunos, causando um enorme desconforto.
Na sua opinião, as mulheres, de uma maneira geral, se importam cada vez menos em se vestir de maneira decente? Para você, o que é estar vestido decentemente? Qual a atitude? Quanto à atitude da professora, você, quando vai chamar a atenção de alguém, você faz isso em público ou em particular? Em Mateus 7,12, Jesus nos ensina uma regra de ouro: fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Como aplicar esse texto bíblico no nosso dia a dia? Eu pergunto a você, ouvinte, e aqui aos nossos debatedores. Olha só, primeiro, toda escola, pelo que eu entendo, tem que ter um regimento interno, que é dito em reunião antes do começo das aulas. Eu sei porque na escola dos meus filhos, pelo menos na escola que os meus filhos estudam, nós fomos chamados lá, eu estava na reunião e a diretora da escola já foi dizendo: olha, não entra de saia curta, não entra de bermuda curta, a bermuda é na altura do joelho, um dedo acima do joelho não entra, calça comprida, apertado demais, quando senta, ela usou a expressão o cofrinho, fica aparecendo. Não vou permitir isso aqui na escola. Então a escola tem um regimento interno. Quando não é respeitado esse regimento interno, eu acho que chamar atenção em público não é o correto por uma professora, porque essa aluna vai ficar depois exposta às zoações dos outros colegas, às humilhações de outros colegas. Ela deveria ter chamado em particular na secretaria e ter comunicado ali, chamado a atenção e logo de imediato ligado para os responsáveis dessa menina. Então nós temos aqui duas situações distintas, né? Nós temos o comportamento inconveniente, que de repente quebra as regras da escola e até as regras do ambiente educacional, né? Que precisa ser corrigido, é uma situação. E a outra situação é a forma com que foi feita essa correção. Realmente, esse assunto aqui aconteceu nos Estados Unidos, né? Não acontece aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Só, né? Só lá fora que tem a cultura de enrolar a saia e de outras situações parecidas. Que a gente não vê isso. Então, infelizmente, nós vemos a cultura da exposição do corpo, da sensualidade, avançando cada vez mais. Então isso precisa realmente ser coibido. Agora, a forma que a professora agiu, né, não deveria ser dessa forma, porque expôs a aluna. Eu penso que homens e mulheres têm um direito de se vestir como bem entendem, é óbvio. Mas cabe aqui também um bom senso, um equilíbrio. Eu destaquei aqui nesse texto, JR, a seguinte frase: a saia era curta demais para uma escola. Há roupas e roupas, vestimentas e vestimentas, apropriadas para vários ambientes. Então você não vai numa praia de terno e gravata, de cachecol. Ali você usa maiô, biquíni. Como você não entra num tribunal de justiça com uma roupa de qualquer jeito. Então, para todo ambiente é uma roupa apropriada. Então a gente precisa destacar isso, porque hoje, infelizmente, uma corrente feminista que quer pregar que a mulher tem o direito de ir e vir como bem entender. Todos nós temos o direito de ir e vir, mas o nosso direito digamos assim, está debaixo do direito do próximo também. Eu não tenho esse livre-arbítrio total, porque aquilo que eu faço diz respeito a outra pessoa e vice-versa, respinga no outro. É o que a Bíblia fala: tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Assim como na escola tem pessoas que querem entrar em lugares que não convém entrar com certo tipo de roupa, como em igrejas. A pessoa, ela não quer ter limites, ela é uma pessoa sem limites, sem freio, e ela acha que a vida dela é uma bagunça, ela pode fazer bagunça em todos os lugares que ela entra, que ela sai. Por isso os regimentos internos, as regras, são importantíssimas para até dar chega pra lá nesse tipo de gente, porque nem todo mundo tem bom senso, infelizmente. A escola, o uniforme da escola é a camiseta, entendeu? A calça, a saia, são coisas livres que a escola utiliza. A pesquisa que a gente faz exatamente nessa linha para nos dar exatamente essa, porque a gente fala do uniforme, então esse é o uniforme que a escola utiliza e tudo mais. Há escolas que nem tem uniforme, quer dizer, uniforme é não ter uniforme. Porque se não tem uniforme, uniforme é não ter uniforme. Tá dentro dos conformes? Isso, okay. Então tá bom. 11:43 aqui na 93 FM. Conquistou meu coração, 93 FM.
gente, olha, um crime que tem aumentado muito e que assusta demais o trabalhador é o roubo dentro do ônibus no Rio. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, em agosto deste ano foram registrados 1.204 roubos, que mostram um crescimento de 91,7% com relação ao mesmo mês em 2015, 91,7%, quando foram registrados 628 casos. A média de roubos por dia é 38,8, média de 40 roubos por dia. Isso em agosto de 2016. Os lugares que mais registraram casos de roubos a ônibus foram os municípios de Duque de Caxias, na Baixada, seguido pelo bairro de Bom Sucesso, na zona norte do Rio, e Vila dos Teles, em São João, também na Baixada. Perguntamos, você já foi assaltado em um transporte coletivo? Você sai de casa com medo que possa acontecer dentro de um ônibus? O que você faz para controlar o medo e encarar a sua rotina diária? Tem que trabalhar, né? Tem que estudar, tem que ir à rua. Como conseguir descansar o coração e viver a segurança que a Bíblia nos garante de um Deus que cuida de nós? Alguém fala? Eu e minha esposa passamos por uma situação assim, quando novos de casado, né? Dentro do ônibus, e na verdade foi uma tentativa de assalto seguido de disparo dentro do ônibus, e foi uma situação que eu nunca me esqueço da minha vida. Então, assim, é muito ruim você estar numa situação como essa, você conviver com isso diariamente, né? E é claro que essa é a verdade do nosso cotidiano. A gente tem visto a insegurança, os problemas na segurança pública, tudo que tem acontecido dentro da nossa cidade, do nosso estado. E eu costumo dizer uma coisa lá na igreja, assim, a gente tem que cantar um Salmo 121, né? E pedir ao Senhor sempre para nos guardar. Ele é o guarda de Israel, ele nos protege, porque senão a gente não sai de casa. É a verdade do cotidiano. Pastor JR, nós estamos vivendo a falta de consequências para essa juventude que está aí desenfreada, fazendo coisas terríveis e horríveis. Não há consequência. Não há consequência. E em nome dessa falta de consequência, a violência está crescendo, os roubos estão crescendo. Ninguém hoje mais tem medo de ser preso, porque sabe que se for preso, logo, logo será solto, será colocado em liberdade. Infelizmente, a nossa justiça, a lei do nosso país é branda demais. E nós temos que agora, e aí também as igrejas, eu acho que nós temos que fazer o nosso papel investindo cada dia mais no social, fazermos alguma coisa a mais nessa área do social para arrancarmos essa meninada da rua, já que a nossa lei, né, é branda demais e leva eles a não pensarem duas vezes. Eles não pensam duas vezes antes de ir para a rua assaltar. Meus filhos já foram assaltados na rua, até mais de uma vez. Então, isso, para quem já viveu isso, é revoltante, é horrível demais. Ouvinte dizendo, JR, agora a moda é arrastão dentro do trem. Minha mãe foi assaltada junto com várias pessoas dentro do trem. Fizeram uma faxina dentro do trem. Quero mencionar, acabou o comentário vindo de encontro. Aqui o texto fala sobre o crescimento do assalto, né, o percentual em relação a ônibus. Mas na verdade, nós sabemos que não foi só a ônibus. É claro que a pesquisa aqui está se referindo especificamente a essa questão. Mas nós vemos no ônibus, no trem, na rua, na porta da escola, a sensação de insegurança, fruto do que foi pontuado aqui, impunidade, a certeza da impunidade. Infelizmente, aqui está mencionando Vila dos Teles, São João de Meriti, a realidade que eu vivo também no meu dia a dia. Eu resido no mesmo endereço, na mesma casa, praticamente desde que me casei, há mais de 25 anos. E eu nunca vi o bairro que eu moro do jeito que está agora, nos últimos tempos. Eu nunca vi. Pastor JR, eu creio em libertação, transformação de vidas, trabalho em comunidades para que vidas, meninos e meninas sejam resgatados. Eu trabalho com resgate de vida de meninos e meninas do tráfico de drogas, mas acredito que se a nossa lei mudar, as coisas vão melhorar, porque a criança, o adolescente vai pensar, o adulto vai pensar duas vezes. Hoje em dia a pessoa é presa e imediatamente ela é solta. É presa pela segunda vez, pela terceira vez, e a lei favorece, porque a pena é diminuída. É condenada a 20 anos, mas sabe que não vai ficar lá 20 anos, vai ficar 5 anos. Então isso tem que mudar no nosso país, porque isso de verdade vai melhorar a situação, porque as pessoas vão pensar nas consequências. Ouvinte dizendo, JR, eu falo de Duque de Caxias e minha cunhada já foi assaltada 3 vezes em ônibus. Esse tema, JR, é recorrente, é um debate antigo. A solução está na educação.
dar educação para essa turma, para essa garotada, ensinar ética, ensinar moral, ensinar como essa pessoa, esse jovem adolescente deve se preparar para o futuro, dar emprego. Tirar da rua, investir no social. Exatamente. Infelizmente, quem trabalha no centro da cidade do Rio de Janeiro, Presidente Vargas, Rio Branco, fica assustado. Extremamente assustado, porque eles vêm aos montes, aqueles arrastões, né? Pegam, às vezes roubam até quem está dentro do carro. A gente viu na televisão esses dias uma quantidade enorme de adolescentes, né? Porque infelizmente tem muitas mães que precisam trabalhar fora, e quando saem para trabalhar, os filhos são criados pela rua, pelos vizinhos, ficam largados na rua e acabam se envolvendo com coisas erradas. Aqui, e vão pra rua, pra pista, para fazer coisas terríveis com as pessoas. Ouvinte contando, sou rodoviário e aqui em Caxias, JR, é fogo. Não pode andar com celular, com bolsa. Eu moro em Vila dos Teles, próximo ao Jardim Redentor, e fazem arrastão direto lá. Quero ver como é que vai ficar após essa eleição, porque nem polícia tem lá. Mais conta aqui, mais uma de nossas queridos ouvintes aqui, eu quero agradecer, porque a participação do ouvinte sempre nos enriquece muito, né? Esse, por exemplo, tá no dia a dia. Ouvinte dizendo, graças a Deus eu nunca fui. Eu pego o ônibus na Via Light, passo pelo por não sei o quê, para lá, coloco o pé na porta de casa para sair. Eu peço a Deus misericórdia, para que ele me cubra com o seu sangue, diz aqui ouvinte. Outro ouvinte dizendo, na minha igreja tem um adolescente que vai com, é da roupa curta, tem que conversar, né, ouvinte? De preferência mulher, né? Né, pastora Flor? Mulher falando com mulher, né? Verdade. E se homem fala com a mulher que a saia tá curta, vai dizer, tá olhando, hein? Né? Tem que mulher fala com mulher, homem fala com homem. JR, estão até entrando com granada onde, meu Deus? Na Central do Brasil está um desespero, eles invadem os ônibus pela porta traseira todos os dias. O ônibus não pode parar no ponto e quando param no sinal eles entram e fica uma viatura parada no lugar, eles não fazem nada, só Deus para nos guardar. Eles entram, roubam os pertences, ainda agridem os passageiros. Estão entrando no ônibus até com granada, diz a nossa ouvinte. Verdade. Pelo amor de Deus. Uma das coisas interessantes que ela citou aí, a gente tem que pedir a cobertura do sangue, do ponto de vista espiritual. Eu acho que a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa vida tem o poder para nos guardar, para, de alguma forma, nos dar essa segurança, para a gente poder sair de alguma forma. Não quer dizer que a gente não passe por uma situação ou por outra, mas hoje, na real circunstância, só o sangue de Jesus Cristo para nos guardar. Eu ainda creio numa igreja que transforma a sociedade, conforme a pastora Flor Diniz acabou de dizer. As nossas igrejas têm que ter esse olhar social, de resgatar as pessoas do inferno, sim, mas tirar o inferno de dentro da vida dessas pessoas, levá-las a um nível de vida melhor, instruir, educar, orientar para o futuro, isso é fundamental. Aqui outro ouvinte, JR, hoje 4:30 da manhã, o primo da minha cunhada, ele foi morto, ele estava indo trabalhar, sofreu uma tentativa de assalto, correu, mas os bandidos atiraram nele. Infelizmente, ele deixou a esposa e um filho deficiente de 2 aninhos de idade e pede que nós oremos pela família. E olha aí, a falta, aí eu entro dizendo, esses camaradas que efetuaram isso, se forem presos, sabe da impunidade, serão presos, vão aguardar, se forem réu primário, vão aguardar julgamento em liberdade, depois, se condenado a 60 anos, sabe que só vai cumprir 30, desses 30 com bom comportamento vai diminuir cada dia mais a prisão. Então eu acho que tem que haver investimento das igrejas no social e também uma mudança na lei do nosso país para que isso tudo possa diminuir e as pessoas estejam menos, né, mais protegidas na nossa sociedade. Vamos pedir a você, ouvinte, que ore por essa família enlutada, nós vamos orar aqui ao final, mas todos nós precisamos interceder juntos agora. Agora, uma outra história aqui que também tem a ver com este assunto. Uma irmã nossa conhecida, muito conhecida, chamada Major Priscila, que tem uma representatividade muito grande e foi descoberto agora um plano para matar a Major Priscila, isso em 2014 o plano, né? Quando ela era comandante da Unidade de Polícia Pacificadora, UPP da Rocinha. Com a colaboração de policiais militares da região, foi revelado ontem em reportagem na TV Globo, de acordo com troca de mensagens por celular obtidas pela Polícia Federal com autorização da Justiça, a Priscila, que hoje é porta-voz, a Major Priscila, que hoje é porta-voz das UPPs, ela seria morta na ocasião porque estava interferindo na venda de drogas na comunidade. Em uma das conversas, um PM diz ao chefe do tráfico local: amigo,
por que você não mata ela logo? Em outra, o bandido pede dicas sobre a rotina dela. E aí o camarada lá responde, fala sobre faculdade, que dia que ela tá ali, que dia que ela não está ali. Os policiais acreditavam que a morte da Major Priscila aceleraria a troca de comando da região. Um deles comenta: tomara que venha essa Major Caveira, amigo nosso, porque ele adora dinheiro, fechamento legal. A polícia descobriu o plano em fevereiro. 6 meses depois, Priscila deixou o comando. Ela tinha substituído em 2013 o Major Edson Santos, que foi condenado por envolvimento no desaparecimento e morte do pedreiro Amarildo de Souza. Essa é mais uma dessas histórias que, infelizmente, nós estamos habituados a elas, mas envolve aqui uma mulher que é um símbolo. A Major Priscila, ela é um símbolo da força feminina e da influência cristã num ambiente hostil e venenoso como esse. No evento organizado pela rádio, há alguns meses, ela chegou a contar que ela sabe, assim, quantas foram as vezes que ela saiu em diligência sem levar bala. Porque na maioria esmagadora dos casos, ela sofreu tentativas de assassinato e agora se descobre que havia um plano. Nosso carinho à Major Priscila e a nossa gratidão a Deus por esses livramentos especiais que Deus concedeu a ela. Conquistou meu coração. 93 Ei, Marcela Bastos. Então, J.R. Vargas, você acha que sentir inveja, assim, é pecado? 96% dos nossos ouvintes disseram que sim. Muito obrigado aqui aos nossos queridos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. O pastor Paulo Moura, obrigado, um abraço, querido. JR, um grande abraço. Quero deixar um rápido recado aqui. De 27 a 30 de outubro, na PIB do Recreio, um dos maiores eventos de liderança, o Summit 2015, inscrições 3434-1200. Maravilha. Pastora Flor de Lis, um abraço. Abraço ao pastor J.R. Vargas, a todos os ouvintes, nosso abraço, e dizer que hoje eu vou estar na Praça do Gradim, com a carreta da 93, lá numa grande cruzada com William Nascimento, Michele Nascimento, Tãozão, na Praça do Gradim, e amanhã no Largo do Pacheco também, com Gisele Nascimento, William Nascimento, Tãozão. Vamos estar lá numa grande cruzada. É a nossa luta para poder resgatar vidas. Pastor Luiz Suete, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, debatedores. Quero mandar um abraço para a Maria Luísa, ministra de louvor, filha do pastor Roberto, ali da Nova Assembleia de Deus, ali na Aurélio Cordeiro, ali em Tomaizinho. Maravilha. Um abraço especial à minha amada e linda igreja, Casa da Bênção no Éden, e ao Conselho de Pastores. Um convite especial hoje. Hoje estaremos na comunidade profética Chema, no culto Altar da Unidade. Muito obrigado, Bispo Ricardo Gomes. Obrigado, JR, obrigado a todos. Queria mandar um abraço, um beijo para minha família, minha esposa, meus filhos e para toda a comunidade cristã Terra Fértil ali em Guadalupe. Amanhã, minha gente, nós vamos dar aqui o resultado da Caravana da Solidariedade. Não chegou aqui no tempo hábil para a gente poder contar para os nossos ouvintes, infelizmente, mas traremos aqui o resultado para você amanhã, você que participou conosco e você que tem sempre a expectativa do resultado. Como é que foi? Você que ligou para abençoar, que estendeu a sua mão. Vamos orar juntos? Pedindo aqui ao Bispo Suete, ao pastor Luiz Suete, para orar conosco, apresentando os temas de hoje diante de Deus em oração, a família dessa irmã enlutada, sofrida, pedindo que Deus console os corações enlutados e também que Deus cure os enfermos em nome de Jesus. Querido Deus, eu tenho a certeza que de alguma forma cada ouvinte está sendo alcançado pelo teu favor, porque o Senhor é um Deus que cura, que restaura, que sara a ferida. O Senhor é Deus que traz conforto aos corações enlutados. O Senhor promete enxugar dos olhos toda lágrima. Nós entregamos esta casa, essa família que comunicou essa perda e tornamos essa oração extensiva a todos que estão passando por um momento de luto. Que o Senhor conforte os corações. Quero orar também pelos profissionais da área de segurança. Foi pontuado um fato sobre uma profissional dessa área,
mas todos nós sabemos a dificuldade que esses profissionais também enfrentam com o efetivo reduzido e tantas situações no seu ambiente de trabalho que impedem eles de desenvolverem da melhor forma a sua profissão. Ajuda, protege seus filhos, guarda o ir e vir, que o Senhor seja a nossa segurança. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Ouvindo louvor e adoração, eu conto as horas e fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. É firme. É todos os dias, ouvindo louvor e adoração. Eu conto as horas, eu fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo